sétimo domingo do tempo comum, e hoje, como também nós ouvimos no comentário inicial, o Papa Francisco agora dedica este último domingo às pessoas idosas e também aos avós. Nós, quando nós ouvimos esta palavra de Deus, seja ela na própria primeira leitura, seja também no próprio Evangelho, nós percebemos que desde o princípio havia o sinal de Deus no meio do povo diante de momentos difíceis. A região do deserto, a fome, a sede. Estas realidades são realidades que atingem o ser humano de forma física. São limites, contingências as quais nós temos. Mas o que o texto sagrado quer nos colocar que nós não paramos nessas contingências físicas. Nós temos uma fome e uma sede existenciais, que não é o pedaço de pão, não é simplesmente aquilo que temos de beber, que vai nos alimentar interiormente. Isso é tão verdade que o ser humano, ao longo da história, sempre procurou coisas, ou elegeu determinadas coisas ou pessoas, para poder alimentar esta sede e esta fome internos. Mas quem é que pode realmente alimentar esta fome que trazemos da nossa existência? Já diziam as primeiras homilias dos primeiros padres da igreja, em que o Senhor, no nosso batismo, depositou em nós uma semente do eterno. Porque essa semente do eterno é a que justamente vai de encontro às nossas fomes e sedes existenciais. Essa semente do eterno é o nosso desejo de vida plena. É o nosso desejo de alegria, que muitas vezes se materializa na fome que temos de justiça, na fome do amor, na fome mesma da alegria, na fome do respeito, na fome daquilo que são as coisas boas. Quando olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que ela é caduca, que falta nesta realidade estas coisas as quais nos empolgam, nos motivam para o próprio viver. Não é também à toa que há muito tempo, desde Bento XVI, nos alerta e alerta a sociedade, não somente a sociedade europeia, mas também todas as sociedades. Não cuidar da vida que nasce e não cuidar da vida que perece significa destruir duas grandes colunas da nossa própria sociedade. Introduzir a prática do aborto, matar a vida que nasce, e encurtar e matar a vida que perece naturalmente pela eutanásia, significa romper duas grandes colunas da sociedade, transformando essa sociedade em algo que não é aquilo que Deus quer. Ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis, este grande profeta, discípulo de Elias, Eliseu, que vendo também a fome e a necessidade do povo, realiza ali um sinal de Deus. Eliseu é reconhecido como um homem de Deus. Eliseu é um sinal da presença de Deus para o povo. E ele dá de comer ao povo. Faz também um grande sinal, um grande milagre para aquela população que não vai passar fome material. E não tendo então mais a fome material, poderia ser alimentada dessa fome espiritual, onde ele ali, na oração, no testemunho, edificaria aquela comunidade. Nós ouvimos hoje no próprio Evangelho, Jesus que sobe ao monte com os discípulos e vê uma grande multidão se achegar. Esta multidão não diz que está com fome, mas ela está indo atrás de Jesus. Ela tem sede de alguém. Ela tem sede
desse Deus vivo, mas não sabe aonde encontrar. As pessoas começam a perceber que Jesus fala diferente, vive diferente, realiza coisas de forma diferente. Mas elas têm sede por esta coisa mais sólida. Elas querem o encontro. Elas querem ouvir o Senhor. Porque ouvindo o Senhor, estando com o Senhor, serão alimentadas. Mas Jesus percebe também esta necessidade humana. Eles não têm o que comer. E provoca Filipe. O que vamos fazer para dar de comer a estas pessoas? O evangelista João coloca este adendo. Ele pôs à prova porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Jesus tem o conhecimento de tudo, do exterior do homem e do interior do próprio homem. E então, Filipe raciocina, não de uma forma errada. Ele raciocina pela matemática. Senhor, contando o número de pessoas, teríamos que ter X de dinheiro para poder comprar e mesmo assim só daria um pedaço de pão para tanta gente. André, por sua vez, traz um menino com 5 pães e 2 peixes. Vocês sabem bem que o evangelista João gosta de trabalhar com os números. 5 mais 7, 5 mais 2, 7, 7 sendo esta totalidade. Porque o evangelista quer mostrar para nós que, estando com Jesus, estamos com a totalidade, com a plenitude. E é nesta plenitude que é possível haver partilha. Só podemos partilhar quando estamos realmente unidos e em comunhão com Cristo, que é a totalidade. É a mesma coisa de uma pessoa que vai passando o tempo, vai ficando experiente, vai alcançando sabedoria, que é justamente esta imagem que nós temos dos avós e das pessoas idosas. Elas vão alcançando uma totalidade. E é nessa totalidade que essas pessoas têm muito a dizer, mas não são ouvidas. Têm muito a dizer porque têm uma experiência de vida e podem partilhar, e é este olhar que o Papa Francisco quer que tenhamos. O mundo que só quer o novo, o mundo que insiste somente no novo, na novidade, não aprende com aqueles que possuem esta sabedoria de vida. Jesus, então, opera um grande sinal, a multiplicação dos pães. E é nesta multiplicação dos pães que nós temos sinais concretos da própria Eucaristia. Se ouvimos bem, o texto diz que Jesus deu graças. E em grego significa Eucaristos, que é justamente Eucaristia. O Senhor está partilhando o pão, dividindo o pão para as pessoas. Faz com que os discípulos distribuam. Vejam aqui o sinal da igreja. Jesus que celebra conosco a Eucaristia. Ele se dá no pão da vida e usa dos ministros para distribuir este pão da vida, este pão total, para alimentar esta fome e esta sede que carregamos do nosso interior. Nós partilhamos desta mesma realidade. Não é à toa que São Paulo, na carta aos Efésios, vem falar da unidade e da diversidade. Somos diversos, diferentes. Nós temos vocações diferentes. E Paulo diz: exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Mas fazemos unidade. Paulo diz, um só corpo, um só espírito,
uma só a esperança, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só pão da vida. E nós precisamos viver esta unidade dentro da nossa vocação. Como podemos querer viver em comunhão e unidade na igreja, se na nossa família não vive nesta unidade, nesta comunhão? A expressão que o próprio Cristo e Paulo percebe é que o homem, ao se enamorar e amar a sua esposa, gera uma outra estrutura e se autogera como esposo, aquele que ama. A esposa, ao perceber, ao receber este amor, gera também uma estrutura e se constitui como esposa. Do amor do esposo e da esposa geram os filhos, sinais do próprio amor compartilhado, do amor que é total, porque entrega do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Assim é viver a vocação, assim é buscar a unidade, assim é buscar esta comunhão e a experiência que todos nós somos convidados a fazer, a experiência do batismo. Não podemos enterrar o nosso batismo. O batismo, recebemos a fé, a esperança e a caridade. Recebemos estas virtudes para que elas fossem desenvolvidas ao longo da nossa história, da nossa existência. É interessante que cada um de nós se perceba: minha fé está aumentando, minha fé está mais profunda, minha fé está mais madura. Estou vivendo a esperança nesse mundo caótico? Ou sou mais um sem esperança, pessimista, se fechando em si e nesta experiência ruim que é viver sem um olhar de futuro? Tenho vivido mais o amor? Tenho procurado experimentar o amor na vida? Seja compartilhando, seja recebendo, seja dando testemunho deste amor? Se nós não praticamos as virtudes que recebemos, nós não fazemos esta experiência que somos chamados a fazer. E é justamente esta esperança que Jesus quer que aconteça. Porque é Ele que é o fundamento da nossa fé, é Ele que é o fundamento da nossa esperança, e é Ele que é a razão e o fundamento do nosso amor. Vamos pedir nesta Eucaristia de hoje, por cada um de nós, para que, conscientes e atentos às nossas vocações, sejamos capazes de viver estas vocações, de viver a primeira vocação, que é a da santidade que nos foi dada no batismo. Também vamos pedir a Deus, como igreja, pelos nossos avós, pelas pessoas idosas, para que encontrem espaço, para que sejam ouvidas, para que sejam revalorizadas e respeitadas por aquilo que são, por aquilo que se constituíram ao longo da vida. E assim, conscientes dessas realidades que hoje a palavra nos pede, possamos praticar e viver com intensidade a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.